Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Essa aula a gente vai trabalhar o Sistema de Comércio Exterior, conhecido como Siscomex, né? E aí, professor, o que você fala desse assunto aí? Primeira informação que eu vou passar, que normalmente, que este assunto aqui, tá? Olha só, presta atenção, esse assunto, ele não é muito assim recorrente aos conteúdos programáticos de concurso. Nem sempre todos os concursos de carreiras bancárias cobram o Siscomex, mas eu digo para vocês, se ele está lá no conteúdo programático, você pode ter certeza que ele é potencial questão de prova, né? Professor, vem comigo, vamos lá, vem falar, professor, explica esse cara, ó. SIS significa o quê? Sistema, né? Ó, SIS significa aqui, ó, sistema. Com significa comércio, né? Ó, e esse ex aqui significa exterior. Então, isso aqui já tem o nome dele, ó, Sistema de Comércio Exterior do nosso país, da República Federativa do Brasil, né? E aí, professor, bacana, bacana, né? Então vamos lá, vou explicar esse cara aqui. Eu tenho que fazer uma conjuntura histórica desse cara aqui, do Siscomex, né? Um grande instrumento aí no comércio exterior do país. Vem comigo aqui. Então, Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, instituído pelo decreto número 660, de 25 de setembro de 1992. Parou tudo, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho a obrigação de fazer um pequeno resgate histórico, né? Eu, professor Luiz, eu sou dessa época, né? Eu sou dessa época, eu me lembro muito bem, tá? O aluno, ele tem que desenvolver o seu discernimento. O aluno tem que desenvolver a integração dos seus conceitos, tá? Das informações que ele tem para poder compreender melhor as coisas. Em 1992, eu pergunto para você, eu quero uma resposta de bate-pronto. Quem que era o nosso presidente da República nessa data aqui? 25 de setembro de 1992. O presidente da República nessa época era Fernando Collor de Mello. Nesse mesmo ano, um pouquinho mais para frente, ele sofreu aí o processo de impeachment que acarretou na sua renúncia do cargo de presidência da República, né? Tudo bem, professor. Então, Collor entrou quando? Entrou em 1990. Quando Collor assumiu, tá, a presidência da República, eu não estou fazendo defesa, não estou falando se é bom ou é ruim, estou contando um fato histórico que está na nossa história, já marcada na nossa história. Quando ele assumiu em 1990 seu mandato, dia 15 de março de 1990, né, assumindo lá a faixa presidencial, né, recebendo a faixa presidencial do José Sarney, o que aconteceu, cara? O Brasil era caramba carroça, né? O Brasil praticamente não tinha comércio exterior. Não tinha, estava praticamente isolado o comércio exterior. Quando nós falamos comércio exterior, é o Brasil efetuar operações de exportação de mercadorias e operações de importação de mercadorias, que faz o balanço comercial, né? Era praticamente isolado. Em 1990, 91, 92, o país já era altamente burocratizado. Nós não tínhamos um sistema de informática evoluído que nós temos hoje, né? Hoje já é burocrático, hoje já é demorado, hoje já é bastante travado as coisas. Imagina em 1992. Então, com a abertura econômica que Collor proporcionou, acertadamente, graças a Deus, isso ocasionou um boom na nossa qualidade dos nossos produtos aí e nos lançou o que nós somos hoje aí, participantes atuantes do comércio internacional, comércio exterior, né? Ele viu a necessidade de quê? De agilizar as operações de comércio exterior. Então, naquela época, ele fez esse decreto na intenção de simplificar, facilitar a vida, né? Reduzir aí a via sacra
do exportador ou do importador brasileiro. Então, esse é o contexto histórico. Então, o Brasil passou por uma abertura econômica, né, uma abertura econômica muito importante. O Brasil estava começando a se integrar no comércio exterior e precisava de uma ferramenta aí que agilizasse todo esse processo. Então, é um sistema informatizado, responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior através de um fluxo único e automatizado de informações, né? Então, essa aqui é a ideia, a intenção. Então, foi a necessidade daquele momento, né? E aí, prof, vem comigo. O Siscomex começou a operar em 93 para as exportações. Então, o primeiro módulo dele, né, foi o quê? As exportações, né? Que ele produziu um documento chamado Declaração de módulo de exportação, tá, ok? Em 97, para importações. Então, a partir de 97, ele passou a integrar tanto o módulo de exportação quanto o módulo de importação, né? Aí, contar uma pequena passagem da minha vida. O professor Luiz formou em 1998 na Universidade Federal de Mato Grosso. Sou administrador de carteirinha. Todos os anos eu pago a minha unidade para o CRA com muito orgulho, né? E assim, em 98, quando eu formei em 98, o que aconteceu? Já tinha acabado de abrir o módulo de importações, ou seja, o Siscomex, né? Ele estava o quê? Praticamente aí já, ó, bem encaminhado. E aí, prof? E aí, eu, professor Luiz, né? Na época, ofereceram um curso de extensão na universidade. Eu fiz o curso de extensão, então o primeiro contato técnico que eu tive com o Siscomex foi lá em 1988, né? Já passou um tempinho, né? E agora, né, mais de 20 anos depois aí, o professor dando aula desse assunto ainda e reafirmando todos os propósitos daquela época. Então, olha só, então isso aqui é importante, o examinador pode cobrar. Em 93, liberou o módulo exportações, exportação Brasil vendendo para o exterior. Em 97, o módulo de importações. É administrado pelos órgãos gestores, que são Secretaria do Comércio Exterior, Receita Federal e Banco Central do Brasil. Professor, por que nós temos esses três potências aqui? Gente, comércio exterior, operações de importação e exportação. Esse produto, essa atividade de exportação, envolve três órgãos importantíssimos, três órgãos federais, para controle do país, da nação, né? Primeiro, tá? Se é uma importação de exportação e exportação, claro, tem que passar pelo crivo da Secretaria de Comércio Exterior. Então, a Secretaria do Comércio Exterior que faz o controle, tá, comercial das operações de importação e exportação para a fomentação das indústrias aqui no país, né? A SESEX, né? Ok? Secretaria de Comércio Exterior. E aí, professor? Cara, se tem importação e exportação, nós teremos o quê? Incidência de tributos, né? Em especial, impostos. Falou tributos e impostos, está ele aí, o leão, a Secretaria da Receita Federal. Ou seja, há a incidência do imposto de importação e há a incidência do imposto de exportação. Está aí. E aí, professor, como é comércio exterior, qual que é a moeda hoje internacionalmente? Dólar. Então, você vai ter que mexer com câmbio. Você mexeu com câmbio, você mexeu com o Banco Central. Muito importante o controle de entrada e saída de divisas, né? De divisas do país. Então, há um controle de câmbio por parte do Banco Central. E aí, prof? E aí eu falo para vocês, imagina, se não, como é que era antes, cara? A dificuldade, por isso que o Brasil era praticamente isolado do mundo, né? O cara tinha que fazer uma via sacra, primeiro, lá na Secretaria de Comércio Exterior, pegava todas as autorizações, aí ia lá para a Receita Federal, pagava os tributos, pegava todas as declarações, e depois o cara ia para o Banco Central fazer aí o registro da operação de câmbio, né? Ou seja, demorava muito tempo, era muito caro, moroso, lento, travava as coisas. Então, essa é a ideia, né? Agora, o que eu passei para vocês? Que vocês têm que saber que todas as operações de comércio exterior envolvem a Secretaria de Comércio Exterior,
a Receita Federal e o Banco Central. Ok? Que bacana, fechou? Vamos lá, um exercício para vocês. Caixa CESP 2014, cargo escriturário. A Secretaria de Comércio Exterior, a Receita Federal do Brasil e o Banco Central do Brasil são órgãos gestores, ó, são órgãos gestores do Sistema Integrado de Comércio Exterior, que controla as exportações e importações realizadas no Brasil, né, no país. Exatamente, está correto, né? São órgãos gestores, né? E cada órgão gestor desse é responsável por uma fase. Por exemplo, Secretaria do Comércio Exterior é responsável pela fase comercial, Receita Federal pela fase tributária e o Banco Central pela fase de câmbio. Gabarito correto, aluno da LAC Concursos não erra uma questão dessa, nem, faz com o pé nas costas, não tem condição de errar. Gabarito correto. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo escriturário. Responsável por parte das etapas do Sistema de Comércio Exterior, né? Por partes, né? Quando a gente fala Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, nós temos aí 3 produtos, né? Parte comercial, a parte de tributos e a parte de câmbio, né? Vamos lá. Parte comercial, quem que é? Siscomex, Secretaria de Comércio Exterior, está aqui? Não está. 2, temos o quê? Secretaria da Receita Federal, está aqui? Não. E nós temos o quê? O Banco Central do Brasil, que ela faz parte da parte do controle do câmbio. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. O Siscomex permite acompanhar tempestivamente, né? O que é tempestivamente? No prazo, né? Tempestivamente, né? No prazo. No prazo. Olha aí. Umas grandes vantagens, né? O prazo, né? A saída e o ingresso de mercadorias no país. A saída, operações de exportação. Ingresso, operações de importação. Uma vez que os órgãos de governo intervenientes no comércio exterior podem, em diversos níveis de acesso, controlar e interferir no processamento de operações para uma melhor gestão de processos, por intermédio do próprio sistema, o exportador ou importador trocam informações com os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização. Isso é importante, como nós temos aí 3 etapas importantes, a comercial, a tributária e a cambial. Esses órgãos gestores, eles fazem intervenção eletronicamente no processo e facilitando bastante aí. Ok? Professor, vem comigo. Qual que são as principais vantagens do Siscomex? Vem comigo aqui. Então, primeira vantagem, harmonização de conceitos e uniformização de códigos e nomenclaturas, ou seja, todos os 3 órgãos governamentais envolvidos falam a mesma língua, além do usuário, né? Ampliação dos postos de atendimento, né? Antes do Siscomex, acreditem, pasmem, né? As pessoas tinham que se deslocar, cara, por cada ponto da Secretaria da Receita Federal, cada local, cara. Então era uma via sacra, né? Agora não, agora houve uma grande ampliação dos postos de atendimento, inclusive aí processo eletrônico, né? Eliminação de coexistência de controles e sistemas paralelos de coleta de dados, né? O que acontecia antes? Você tinha que ingressar na Receita Federal todos os documentos e informações. Aí ia para a Secretaria de Comércio Exterior, mesma coisa, tudo de novo. E depois no Banco Central agora não tem mais essa coleta de dados paralelos, é um único só, né? Simplificação e padronização de documentos, ok? Diminuição significativa do volume de documentos. Agilidade na coleta e processamento de informações por meio eletrônica. Eu posso afirmar para vocês que a tramitação eletrônica, se o usuário fornecer as informações rapidamente, você tem um resultado aí satisfatório em termos de tempo, né? Redução de custos administrativos para todos os envolvidos no sistema, tanto para a própria administração pública quanto para o usuário, né? Crítica de dados utilizados na elaboração das estatísticas de comércio exterior. Ou seja, nós passamos a ter informações aí mais precisas sobre o comércio exterior. E aí, prof, esse cara aqui é cobrado em prova? Claro, vem comigo. Bampará Exatos 2015, cargo escriturário. O Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, instituído pelo Decreto número 660, de 25 de setembro de 92, é um sistema informatizado responsável por integrar
as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior através de um fluxo único e automatizado de informações. Além disso, assinale a alternativa correta sobre as vantagens do Syscomex, né? Vamos lá, gente. Ó, daqui, tá? Até aqui, tá? Eu chamo o quê? De um texto ilustrativo da questão, do comando da questão. Não tem comando nenhum nesse texto ilustrativo, né? O comando da questão está aqui, ó. Ó, sabendo-se disso, assinale a alternativa correta sobre as vantagens do Syscomex. Ele quer que você encontre uma alternativa que fala das vantagens do Syscomex. Então, vem comigo. Letra A. Redução dos pontos de atendimento, falso, né? Houve o quê? Uma ampliação significativa, inclusive através do processo eletrônico, né? B. Aumento significativo do volume de documentos, falso, né? Houve o quê? Uma redução significativa da quantidade de documentos produzidos. E C. Eliminação de coexistências de controle de sistemas paralelos para a coleta de dados, correto, né? Porque antes do Syscomex você tinha que fazer aí três via sacra, né? Comércio exterior, né? A Secretaria de Comércio Exterior, você tinha aqui na Receita Federal e você tinha aqui no Banco Central do Brasil, né? Protocolar todos os documentos. Agora não, é um cadastro para todos os órgãos, né? D. Redução de impostos e taxas de importação e exportação para todas as empresas envolvidas no sistema. Errado, né? O que acontece? A questão da política de impostos tributários, quem decide é o presidente da República, principalmente quando fala de importação e exportações, que esses são impostos aí extras fiscais, né? Morosidade na coleta e processamento de informações por meio eletrônico, favorecendo a conferência pela Receita Federal. Errado, né? Não é morosidade, né? Houve o quê? Uma agilidade nisso, né? Aumentou a velocidade, ou seja, questão aí, é longa a questão, é cansativa, mas ela é muito fácil, né? Eu sempre digo para vocês, cara, às vezes o examinador coloca uma questão grande aí, para quê? Para assustar o aluno, né? Para vencer pelo cansaço, não pode. Gabarito correto, letra C de casa. Vamos lá. Syscomex, né? As empresas exportadoras podem ter acesso ao Syscomex através de despachantes aduaneiros, rede de computadores por meio da Secretaria da Receita Federal, corretoras de câmbios, agências bancárias e outras entidades habilitadas. Ou seja, nós temos aí um acesso ampliado aí do Syscomex, né? Inclusive, né, você, pessoa física, você pode participar desse, você pode fazer uma declaração de importação lá diretamente, só depende de você, né? Professor, quem são os órgãos gestores? Quem são as entidades intervenientes? Nós temos duas entidades, basicamente. Nós temos os gestores, né? E nós temos os usuários. Os gestores, a gente vai definir em 3 etapas, né? Gestores, ó, plural, né? Plural, né? Cuidam da administração, manutenção e aprimoramento do sistema nas seguintes fases. Então, é um grande gestor, é um grande sistema, que nós temos 3 grandes cacifes, né? Primeiro, fase comercial, né? SECEX, que é a Secretaria do Comércio Exterior, responsável pela autorização de entrada e saída da mercadoria. Então, atenção, tudo que entra no país e tudo que sai no país em relação ao comércio exterior, a Secretaria do Comércio Exterior tem que autorizar a entrada e tem que autorizar a saída, né? Tá aí, ó. Só aqui é uma burocracia grande. Então, a parte comercial, a partir do momento, né, que a Secretaria do Comércio Exterior autorizou a saída, por exemplo, do produto, aí você vai pedir o quê? A fase aduaneira, que é a fase tributária, né? A fase aduaneira é de exclusividade de quem? Da Secretaria da Receita Federal. Responde pelas normas vinculadas à arrecadação e à fiscalização aduaneira, né? Ou seja, parte da Receita Federal, né? Quando está lá no porto, no avião, para ser despachado qualquer outro instrumento, né? Já tem que estar toda a documentação para o fiscal lá conferir a mercadoria, né? E, finalmente, nós temos o quê? A fase cambial. Por quê? Porque um comércio exterior envolve o cara chamado de, olha aí, dólar, né? Envolve o cara chamado de dólar, né?
Então, temos o dólar, nós temos o Banco Central aí que cuida das nossas divisas, né? Principalmente da balança aí de pagamentos com o exterior, as importações e as exportações, a quantidade de dólar. Então, esse aqui é a unidade gestoras, 3 fases, 3 responsáveis. E nós temos ainda os usuários, né? O nome já diz, quem vai usar o sistema. Quem são? São todos os que têm acesso ao sistema, tais como os gestores, anuentes e as demais instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio, exportadoras, importadores, despachantes, aduaneiros, transportadores, corretores, bancos, etc. Né? Então, são quem vai o quê? Lançar as informações. Né? Professor, quais são os módulos de habilitação que nós temos? Nós temos 4 módulos de habilitação. Primeiro módulo de habilitação, a habilitação é ordinária. Atenção, tá? Essa ordinária é somente para as pessoas jurídicas. Tá? Olha aí, galera, jurídicas, módulo ordinário. Essas coisinhas que o examinador gosta de cobrar. Que atuem habitualmente no comércio exterior, ou seja, são empresas aí já que estão operando na parte do comércio exterior, já constituídas, né? Segundo módulo, o módulo simplificado, tá? Para pessoas físicas, que não vivem disso, né? O outro já é pessoas jurídicas, né? As empresas públicas ou sociedades de economia mista, as entidades sem fins lucrativos, também para as pessoas jurídicas que se enquadrarem nas seguintes situações. Olha só, obrigadas a apresentarem mensalmente a declaração de débitos e créditos tributários federais, conforme estabelece tal, né? Então, está aqui para vocês, ordinária, pessoas jurídicas, simplificada, pessoas físicas e mais administração pública indireta e algumas pessoas jurídicas que se enquadrem aí nessa obrigação aqui. Tem que saber? Tem. Qual que é o próximo? Então, ordinária, simplificada, o terceiro, especial, tá? Para órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. Né? Então, especial, órgãos da administração pública direta, tá? Direta, não é indireta. Indireta se enquadra aqui na simplificada, olha só, empresas públicas e sociedade de economia mista são o quê? São administração pública indireta. Aqui é a direta, mas que são as autarquias e fundações, né? Aliás, perdão, né? Direta, até, ó, é da administração pública direta, que são os órgãos, perdão. A autarquia e fundações, atenção, fazem parte da administração pública indireta. Só que, ó, autarquia e fundação, deixa eu corrigir esse negócio aqui, elas são de direito público. Tá? É da administração pública indireta. No outro, que é o módulo simplificado, também tem administração pública indireta. No caso ali, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Banco do Brasil está aqui, BASA está aqui, Caixa Econômica está aqui, Correios está aqui, Petrobras está aqui, né? Ok? Bacana? Então está aí essas empresas aí, administração pública direta e indireta, né? Prof, por que isso, cara? Porque essas coisas que o tal do examinador gosta de cobrar, tá? E o meu estudo aqui, vocês sabem que eu não deixo perder a qualidade, né? Detalhes, né, cara? Detalhes, né? Ok? E o último módulo é o módulo restrito, né? Restrito, está restringido somente para consulta, né? Olha aí, exclusivamente para a realização de consultas ou retificações de declarações. Retificações é ajustar alguma informação errada, né? Aduaneiras de pessoas físicas ou jurídicas que tenham operado anteriormente no comércio exterior e não estejam habilitadas em nenhuma das modalidades anteriores, né? Então, para você operar o sistema, você tem que ter uma autorização, né? Uma habilitação aí de habilitação para operar o sistema, que são 4, de novo, ordinária, simplificada, especial e restrita. Vem comigo. BASA, CESP 2012, cargo de escriturário.
Há 4 modalidades de habilitação de pessoa física ou jurídica para a prática dos atos do Siscomex. Ordinária, simplificada, também, especial, também, e irrestrita, errado, né? O único erro, olha aí, cara, que o examinador teve coragem de fazer, cara, ó, esse IR aqui invalidou a questão. Ele é o quê? Restrita para 2 operações, inclusive, somente para consulta e retificação de dados aí, de algumas informações para aquelas pessoas que utilizaram o sistema que hoje não estão mais habilitados. Então, logo, gabarito dessa questão fácil, errada a questão, né? Vem comigo. Professor, paga alguma coisa? Claro que paga, né? Então vamos lá. O artigo 3º da Lei 9.716 de 98, né, instituiu a taxa de utilização do Siscomex, né? Então nós temos a taxa de utilização, essa é administrada, essa taxa, pela Receita Federal, então você paga para você utilizar esse sistema aí, a taxa de utilização. Bacana? Taxa, não tarifa, taxa, tá? Banco do Brasil, FCC 2016, cargo de escriturário. Os custos de operação do Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, são financiados por, né? Nós já vimos que ele é uma taxa, o quê? É cobrado uma taxa, né? Ele é uma taxa que é cobrado, né? Taxa aí, taxa de utilização, ok, uma taxa única, né? Uma parcela da arrecadação do imposto, errado, né? Que aí, se fosse uma parcela da arrecadação do imposto, né, ou seja, você ia destinar, a União teria que destinar a parte do imposto de importação ainda, nem falou exportação e importação, né? Um fundo constituído pela cobrança dos selos de cigarros produzidos no Brasil, é falso, né? Esse fundo aqui, com certeza, aqui, né, deve ser para alguma coisa, deve ter, não sei, né? Recursos angariados pelo leilão de mercadorias sujeitas à penalidade de perdimento, falso, né? Ou seja, vai lá, D, uma taxa de utilização no sistema que é administrado pela Receita Federal. Correta a questão aí, ó. Taxa de utilização. Recursos provenientes da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, não. Então, por que não pode ser receita de imposto? Porque você está recebendo um serviço específico, divisível, ok? Então, você vai pagar o quê? Uma taxa. Prof, quero fundamento nisso. Está aqui, artigo 3º, Lei 9.716 de 98. Fica instituída a taxa de utilização do Sistema Integrado do Comércio Exterior, Siscomex, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Gabarito correto, letra D de dado. Vamos lá, reta final. Mapa mental para você não errar uma questão. Vem comigo. O que é o Siscomex? É um sistema informatizado com a função de administrar o comércio exterior do Brasil. Comércio exterior está incluso aqui o módulo importação e o módulo exportação. Objetivos do sistema: registro, acompanhamento, controle das operações de exportações e importação. Instrumento de integração entre a Secretaria do Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal e o Banco Central. Porque são os 3 órgãos responsáveis pelo comércio exterior, né? Ok, vamos fazer um exercício agora. Basa Cisgran Rio 2015, cargo de escriturário, né? O Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, registra, acompanha e controla integralmente as diferentes etapas das operações do comércio brasileiro. Ok, o Siscomex. Então, texto explicativo aqui, aí ele quer encontrar uma alternativa que completa lá o entendimento sobre o Siscomex. O Siscomex pode ser acessado por qualquer instituição atuando no Brasil? Falso. Por quê, professor? Ele pode acessar desde que seja habilitado. E nós temos 4 modos de habilitação: ordinária, simplificada, especial e restrita. B. Permite acompanhar e regular as variações do mercado. Acompanhar e regular. Regular as variações da cotação do mercado. Gente, o nosso câmbio hoje é um câmbio flutuante, não é isso? Quem regula isso aqui é quem que é? É apenas o Banco Central do Brasil. Tá? Então está errado, né? Integra
os departamentos do Banco Central do Brasil, correto, ligados ao comércio exterior, correto, mas não envolve a secretaria. Ó, esse não aqui matou a questão, porque envolve sim a Secretaria da Receita Federal. Gabarito falso. D. Possibilita a emissão de um único documento para a operação de comércio exterior. Ok. Comércio exterior, importação e exportação. Qual é o nome do documento de exportação? Registro de exportação. Ok. Ou a declaração de importação. Gabarito correto. Olha só, o exercício ajuda na aula. Gente, então o Siscomex, ele é o quê? Para gerenciar o comércio exterior, tanto as importações e exportações. Porque se o cara está lá, se ele quer importar, ele quer o quê? A autorização para entrar no país ou alguma mercadoria vinda do exterior. Qual que é o documento que consolida, que autoriza a importação? A importação. A importação é declaração de importação, DI, cara. Isso pode voltar a ser cobrado. Registro de exportação é outro documento emitido. Eu posso afirmar para vocês que o registro de exportação e a declaração de importação são os dois principais documentos gerados pelo Siscomex. Tá? Então, o registro de exportação é o RE e o DI é a declaração de importação. Olha aí o exercício contribuindo com a aula teórica. Né? E permite registrar, acompanhar e regular a entrada e saída de capitais financeiros do país. Não tem nada a ver com capitais financeiros do país. Isso aí é o mercado de capitais aí. Quem regula esse mercado de capitais, quem que é? Isso, sabia que você ia falar a coisa certa, né? Comissão de Valores Mobiliários, né? Ótimo, né? Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Letra D de dado. Pronto. Aula dada, aula paga. Você também pagou seu compromisso aí de assistir essa videoaula aí. E vamos aí falar um pouco de amigo, né? Aquele cara que a gente sempre está procurando, né? Você pode perceber, cara, as pessoas estão sempre procurando as amizades verdadeiras, né? Eu posso ter muitos defeitos, mas sei ajudar um amigo quando ele mais precisa, né? Olha aí. Posso ter muitos defeitos, mas eu sei ajudar um amigo quando ele mais precisa, né? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá